Você já tentou de tudo para atrair prosperidade. Repetiu as afirmações, visualizou seus sonhos, transbordou gratidão, mas o dinheiro não veio. E aí a dúvida começa a corroer por dentro. Será que essa história de lei da atração funciona de verdade? Ou será que o problema sou eu? Florence Scovel Shinn viveu exatamente essa angústia há mais de um século. E foi numa certa madrugada de inverno, acordando às 4h44 da manhã, sem conseguir mais pegar no sono. E tudo mudou. Ela ainda não sabia, mas estava prestes a desvendar um segredo capaz de transformar Zé Ninguéms em ricos e bem-sucedidos. Um segredo que ficaria quase 100 anos escondido a 7 chaves. Naquela madrugada de 1925, Florence sentiu algo diferente. O ar estava pesado, silencioso, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ela olhou para o relógio e viu 4h44. Esse número a perseguia há semanas. Aparecia em endereços, em páginas de livros que abria ao acaso, em valores de contas. Ela não acreditava em coincidências. Florence sabia, como você está começando a saber agora, que o universo fala através de sinais. Então ela fez algo que nenhum mestre espiritual da época ousava ensinar. Algo que desafiava toda a tradição da oração silenciosa e contemplativa. Ela começou a respirar de uma forma específica, num ritmo que seu corpo já conhecia. Mas sua mente tinha esquecido. 4 segundos inspirando, 4 segundos segurando, 4 segundos expirando. O padrão 4-4-4 que ela descobriria depois estava escondido em textos herméticos antigos e em práticas de monges tibetanos que jamais haviam sido traduzidas para o inglês. E enquanto respirava, algo extraordinário aconteceu. A sala ao seu redor começou a... Não eram alucinações. Florence tinha os pés bem plantados na realidade, mas a atmosfera mudou. Como se uma porta invisível tivesse se aberto. E foi nesse momento, nesse exato instante de clareza absoluta, que ela ouviu. Não era uma voz externa, era uma certeza que surgia de dentro, tão clara quanto sua própria voz. Este é o portal. Este é o momento em que o véu entre os mundos se dissolve. Nas semanas seguintes, Florence testou. Acordava todos os dias às 4h44 da manhã. Praticava a respiração 4-4-4 e começou a documentar o que acontecia. Em 48 horas, uma cliente que devia 3 meses de aluguel recebeu uma herança inesperada. Em 72 horas, um homem que havia perdido tudo na Grande Depressão conseguiu um emprego que pagava o triplo do anterior. Em uma semana, 5 pessoas diferentes relataram manifestações financeiras que pareciam impossíveis. Florence percebeu algo que a ciência moderna só começaria a compreender décadas depois. Existe um momento do dia em que seu cérebro entra num estado específico de ondas cerebrais. Um momento em que a barreira entre consciente e subconsciente fica porosa. E esse momento não é aleatório. Acontece precisamente quando você está emergindo do sono profundo, mas ainda não acordou completamente. Os cientistas chamam isso de estado hipnagógico. Florence chamava de o momento em que Deus escuta. Mas havia um problema. Ela não conseguia ensinar isso para todos. Porque a maioria das pessoas, quando tentavam acordar às 4h44 da manhã, simplesmente desligavam o despertador e voltavam a dormir, ou acordavam com raiva, cansadas, resistindo ao processo. E Florence descobriu algo crucial: resistência. Bloqueia a manifestação. Se você acorda forçado, irritado, lutando contra o despertar, você fecha o portal energético antes mesmo de ele abrir. Então, ela começou a ensinar um método diferente.
3 dias antes de começar a prática do 4:44 AM, a pessoa deveria fazer um ritual de preparação, dormir cedo, evitar alimentos pesados após as 6 da tarde e, mais importante, fazer um decreto antes de dormir. As palavras exatas que Florence usava eram estas: eu desperto naturalmente no horário sagrado, preparado e receptivo para receber. O que ela estava fazendo, sem saber os termos científicos, era programar o relógio biológico através da repetição e da intenção. Estava treinando o subconsciente para acordar naturalmente, sem alarme, no momento exato. E isso mudava tudo, porque quando você acorda naturalmente, sem ser forçado, seu corpo está em harmonia, seu sistema nervoso está calmo, e a porta para o universo está escancarada. Agora, presta atenção nesta parte, porque aqui mora um segredo que pode estar bloqueando todas as suas manifestações. Florence testou a respiração 444 em diferentes horários do dia. Testou ao meio-dia, testou às 6 da tarde, testou à meia-noite e funcionava. Sim, as pessoas sentiam paz, clareza, foco, mas os resultados financeiros, as manifestações materiais concretas, só aconteciam com velocidade espantosa quando a prática era feita às 4:44 da manhã, porque ela passou meses pesquisando, consultou textos de numerologia sagrada, conversou com rabinos cabalistas, estudou astrologia védica e encontrou a resposta em 3 lugares diferentes que diziam a mesma coisa. O número 4 é o número da manifestação material. Não é à toa que temos 4 elementos, 4 direções cardeais, 4 fases da lua. 4 é o número que ancora o espiritual no físico. E quando você triplica esse número, 444, você cria uma frequência de manifestação tão poderosa que o universo não tem escolha senão responder. Mas calma, tem mais. Florence descobriu que não bastava acordar às 4:44. Não bastava fazer a respiração 444. Havia uma terceira camada, um ingrediente secreto que ela quase perdeu porque era tão óbvio que parecia insignificante. A direção em que você olha enquanto respira. Ela havia notado que em suas primeiras práticas, quando tudo funcionava perfeitamente, ela estava sempre virada para o leste, para onde o sol nasce. E numa manhã, quando testou fazer a mesma respiração virada para o oeste, nada aconteceu, zero. Nenhuma sensação de portal aberto, nenhuma clareza, nada. Então, ela entendeu. O leste não é apenas uma direção geográfica, é um símbolo. Representa o novo, o começo, o nascimento. Quando você se volta para o leste às 4:44 da manhã e pratica a respiração sagrada, você está dizendo para o universo: estou me alinhando com o nascimento da luz, com o surgimento de novas possibilidades, com o amanhecer da minha própria abundância. Em 1926, Florence decidiu fazer um teste radical. Ela reuniu 12 pessoas que estavam em situação financeira desesperadora. Pessoas que haviam perdido empregos, que tinham dívidas impagáveis, que não viam saída. E ensinou o método completo. Acordar às 4:44. Sentar-se virado para o leste. Praticar a respiração 444 durante 4 minutos exatos. E enquanto respirava, decretar em voz baixa, não em silêncio, em voz baixa, palavras específicas de abertura. As palavras eram estas: eu sou um canal aberto. A abundância flui através de mim como a respiração flui através do meu corpo. O que é meu por direito divino agora se manifesta. Ela pediu que fizessem isso todos os dias, durante 21 dias. Nenhuma exceção, nenhum dia pulado, 21 dias. Porque Florence Scovel Shinn
Sabia que é o tempo que leva para instalar um novo padrão no subconsciente e combinou com eles. Mantenham registros diários de tudo o que acontece. Sincronicidades, oportunidades, valores recebidos, tudo. Os resultados foram tão absurdos que Florence Scovel Shinn quase não acreditou. Das 12 pessoas, 10 manifestaram dinheiro inesperado em menos de 10 dias. E não estou falando de encontrar moedas na rua, estou falando de heranças que ninguém sabia que existiam, empregos que surgiram do nada, clientes que apareceram sem divulgação, dívidas perdoadas. Uma das mulheres do grupo recebeu, em 15 dias, exatamente o valor que ela devia, até os centavos. As outras 2 pessoas do grupo não manifestaram nada nas primeiras 2 semanas. Florence Scovel Shinn investigou. Descobriu que uma delas estava fazendo tudo certo, mas com raiva. Acordava reclamando, respirava com impaciência, decretava com descrença na voz. A outra pessoa simplesmente havia pulado 3 dias porque estava cansada demais. E foi aí que Florence Scovel Shinn fez uma descoberta dolorosa, mas libertadora. O universo responde à frequência, não a palavras. Você pode dizer o decreto mais poderoso do mundo, mas se sua frequência é de raiva, dúvida ou cansaço, é isso que você vai manifestar. Por outro lado, quando você acorda voluntariamente, respira conscientemente e decreta com a certeza tranquila de quem já recebeu. O universo não tem escolha, ele entrega. Ela ensinou as 2 mulheres a mudarem a frequência, não as palavras. A frequência. Como? Antes de dormir. Passar 5 minutos relembrando algum momento da vida em que se sentiram gratas, profundamente gratas. Não pela abundância futura, mas por algo simples que já tinham vivido. Um abraço, um pôr do sol, um momento de paz. E adormecer nessa frequência de gratidão. Quando acordassem às 4h44, o corpo já estaria vibrando diferente. E foi o que aconteceu. Nas 2 semanas seguintes, ambas manifestaram. Uma recebeu uma proposta de sociedade inesperada. A outra teve uma ideia que virou um negócio lucrativo em 30 dias. Florence Scovel Shinn, então, percebeu algo que ela registrou em letras vermelhas no seu diário pessoal. Um aviso, uma advertência que ela considerava tão importante que está sublinhada 3 vezes. E você precisa ouvir isso agora, antes de tentar essa prática. Se você começar e parar, se você fizer 5 dias e desistir, se você testar 1 semana e abandonar porque não está funcionando, você não só não vai manifestar, como vai criar um bloqueio energético mais forte do que tinha antes. Por quê? Porque toda vez que você começa algo e desiste, você ensina seu subconsciente que você não cumpre com a sua palavra. E se você não cumpre consigo mesmo, porque o universo cumpriria com você? Florence Scovel Shinn chamava isso de a quebra do decreto pessoal. E ela via muitas pessoas nessa armadilha. Por isso ela criou uma regra de ouro. Antes de começar, comprometa-se com 21 dias. Não porque 21 é mágico, mas porque é tempo suficiente para que você veja resultados reais e tempo suficiente para criar o hábito. Se você não pode se comprometer com 21 dias, agora, não comece ainda. Espere até poder, porque começar pela metade é pior do que não começar. Mas quando você se compromete de verdade, quando você acorda às 4h44 durante 21 dias seguidos, respirando 4-4-4, virado para o leste, decretando com a certeza de quem já recebeu, aí você não está mais manifestando, você se tornou um imã. A abundância não vem até você. Ela é atraída por você, como ferro é atraído por imã. E Florence Scovel Shinn registrou outra coisa, crucial.
Nas primeiras vezes que você faz a respiração 4-4-4, pode ser desconfortável. Seu corpo não está acostumado. Sua mente vai querer acelerar, encurtar, pular. Você vai pensar: ah, tanto faz. Vou fazer do meu jeito. Não. Não tanto faz. O ritmo importa. 4 segundos exatos. Porque é esse ritmo específico que sincroniza suas ondas cerebrais com a frequência de manifestação. Ela comparava com afinar um instrumento musical. Se você afina um violão quase certo, o som é horrível, mas quando você ajusta exatamente na frequência certa, a nota soa perfeita, cristalina, e todas as outras cordas começam a vibrar em harmonia. É isso que acontece quando você respira no ritmo 4-4-4 exato. Seu corpo inteiro entra em harmonia e o universo reconhece a frequência. Agora, tem algo que Florence Scovel Shinn descobriu por acidente e que amplia o poder dessa prática em pelo menos 3 vezes. Ela estava ensinando a técnica para um grupo de estudantes em Nova York em 1927 e uma das alunas, uma senhora chamada Margarida, chegou na semana seguinte com os olhos brilhando. Havia manifestado $2.000 em 6 dias. Na época, isso era uma fortuna. Florence Scovel Shinn perguntou o que ela havia feito de diferente. Margarida confessou. Ela tinha acrescentado algo à prática. Depois de terminar a respiração 4-4-4 e decretar as palavras de abertura, ela ficava em silêncio absoluto durante 3 minutos, sem pensar, sem planejar, sem visualizar, apenas presente, apenas respirando normalmente e sentindo. E foi nesse silêncio que ela começou a receber insights. Não eram pensamentos comuns. Eram ideias que vinham de um lugar mais profundo, ações inspiradas que ela deveria tomar. Florence Scovel Shinn ficou fascinada, porque isso confirmava algo que ela sempre suspeitou, mas nunca havia conseguido provar. A manifestação tem 2 partes. A primeira parte é você declarando o que quer. A segunda parte, a que a maioria ignora, é você escutando o que o universo responde. E o universo só consegue falar quando você para de falar. Então, ela incorporou isso no método 4 minutos de respiração, 4-4-4 com o decreto, 3 minutos de silêncio receptivo, 7 minutos no total, 7 mais um número sagrado. E quando os outros alunos começaram a aplicar essa versão expandida, os resultados dobraram? Não, triplicaram. Um homem que havia falido recebeu uma oferta de parceria milionária em 9 dias. Uma mulher que estava prestes a perder a casa teve a dívida perdoada por um erro bancário a favor dela. 3 pessoas diferentes tiveram ideias de negócio durante os 3 minutos de silêncio que se tornaram fontes de renda em menos de 1 mês. E Florence Scovel Shinn entendeu o porquê. Durante a respiração 4-4-4, você abre o canal. Durante o silêncio, você deixa o universo enviar a mensagem. Se você pular o silêncio, é como fazer uma ligação e desligar antes da pessoa do outro lado responder. Você falou, mas não ouviu. E manifestação é uma conversa, não um monólogo. Mas espera. Tem uma camada ainda mais profunda que Florence Scovel Shinn só revelou para seus alunos mais avançados. E essa parte nunca foi publicada nos livros dela porque ela achava perigoso nas mãos erradas. Eu vou te contar agora, mas você precisa entender a responsabilidade que vem com isso. Durante os 3 minutos de silêncio, se você receber um impulso para fazer algo, não importa quão estranho ou ilógico pareça, você precisa obedecer, não questionar, não racionalizar. Obedecer. Florence Scovel Shinn chamava isso de ação inspirada imediata.
E ela dizia que essa obediência ao impulso divino é o que separa quem manifesta rápido de quem nunca manifesta. Ela contava a história de um homem chamado Ricardo, que durante os 3 minutos de silêncio, sentiu um impulso forte de ir até o centro da cidade, naquele mesmo dia, às 3 da tarde, e entrar numa livraria específica. Não fazia sentido nenhum. Ele tinha trabalho, tinha compromissos, mas ele lembrou do que Florence ensinou, obediência ao impulso. Ele foi. Entrou na livraria às 3 da tarde e esbarrou, literalmente esbarrou, num antigo colega de faculdade que ele não via há 15 anos. Conversaram. O colega era agora dono de uma empresa e estava procurando alguém para ocupar uma posição de diretor. Ofereceu o cargo para Ricardo ali mesmo. Salário 4 vezes maior do que ele ganhava. Ricardo não estava procurando emprego. Não tinha enviado currículo, não tinha feito networking. Ele apenas obedeceu ao impulso que recebeu durante os 3 minutos de silêncio. E sua vida mudou em uma tarde. Florence dizia: o universo está constantemente tentando te guiar para a tua abundância, mas você não ouve, você ignora os impulsos, você racionaliza, você tem medo de parecer louco, e aí fica preso na luta, no esforço, na tentativa de forçar as coisas a acontecerem. Quando a manifestação verdadeira é fluida, é natural, é uma dança com o divino, não uma briga. Agora, você pode estar pensando, mas e se o impulso for perigoso? E se for algo que vai me prejudicar? Florence tinha uma resposta clara para isso. Os impulsos que vêm do divino sempre têm 3 características. 1, eles são súbitos, mas calmos. Não são pensamentos ansiosos ou obsessivos. 2, eles vêm acompanhados de uma sensação de certeza tranquila. Você não sabe explicar o porquê, mas sabe que precisa fazer. 3, eles nunca te pedem para prejudicar a ti mesmo ou a outros. Se o impulso tem essas 3 características, é divino, obedeça. Se o impulso é ansioso, desesperado, ou te pede para fazer algo destrutivo, não é do universo, é do medo. Ignore. E com o tempo, você vai aprender a distinguir. Os 3 minutos de silêncio diário são seu treino. Quanto mais você pratica, mais clara fica a voz do divino. Agora tem uma pergunta que provavelmente está na sua cabeça. E se eu não conseguir acordar às 4h44? E se eu trabalho à noite? E se eu tenho bebê em casa e meu sono é quebrado? Florence tinha compaixão por situações reais. Ela não era rígida. Ela entendia que a vida acontece. Então, ela criou uma versão adaptada. Se você absolutamente não pode acordar às 4h44 da manhã, escolha um horário fixo que você pode manter por 21 dias. Pode ser 5 da manhã, pode ser 6. O importante não é o horário em si, mas a consistência, porque o verdadeiro poder não está apenas no 4h44, está no compromisso, está na disciplina de acordar no mesmo horário, todos os dias, sem exceção, para se encontrar com o divino. Mas Florence também era honesta. Ela dizia: se você pode, mesmo que seja difícil, tente fazer às 4h44, porque esse horário tem uma potência única. É como a diferença entre água morna e água fervente. Ambas são água, mas uma tem poder de transformação que a outra não tem. Às 4h44 da manhã são a água fervente da manifestação. E ela ensinava uma técnica para facilitar o despertar nesse horário. 3 dias antes de começar, toda noite antes de dormir, visualize um relógio marcando 4h44. Veja os números. Sinta a emoção de acordar naquele momento. Declare em voz alta: eu desperto naturalmente às 4h44 da manhã,
descansado e pronto. Faça isso por 3 noites seguidas. No 4º dia, você começa a prática de verdade e vai ver que vai ser mais fácil do que imagina. Porque você já programou o subconsciente, está limpando bloqueios antigos, está ajustando a frequência. É como plantar uma semente. Nos primeiros dias você não vê nada, mas embaixo da terra, raízes estão se formando. E se você desistir no 10º dia e desenterrar a semente, vai ver que quase brotava, mas você matou a planta por impaciência. Mas tem um último segredo, talvez o mais importante de todos, e esse é o que Florence mais repetia. Mais do que a técnica perfeita, mais do que o horário exato, mais do que o decreto certo, o que realmente importa é a rendição. Você precisa fazer a prática com esforço, sim, com disciplina, sim, mas também com soltação. Com confiança de que funciona, mesmo quando você não vê resultados ainda. Florence contava que nos primeiros 10 dias de prática, muitas pessoas não veem nada acontecer. E aí começam a duvidar, começam a se perguntar se estão fazendo errado, se vale a pena continuar. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. 3 dias antes do milagre, porque o que está acontecendo nos primeiros 10 dias é invisível. Você está reprogramando o subconsciente, está limpando bloqueios antigos, está ajustando a frequência. É como plantar uma semente. Nos primeiros dias você não vê nada, mas embaixo da terra, raízes estão se formando. E se você desistir no 10º dia e desenterrar a semente, vai ver que quase brotava, mas você matou a planta por impaciência. Florence tinha uma frase que ela repetia como mantra para seus alunos impacientes. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. E nos primeiros dias da prática do 444, você está plantando fé, está depositando crença no banco do universo. E no dia certo, na hora certa, os juros vão aparecer. Ela documentou centenas de casos e descobriu um padrão. As manifestações costumam aparecer em 3 ondas. A primeira onda vem entre o 7º e o 10º dia. Geralmente são pequenas sincronicidades. Números que aparecem, conversas que te levam a ideias, pequenos valores inesperados. Essas são confirmações. O universo está dizendo: estou ouvindo você. A segunda onda vem entre o 12º e o 15º dia. Aqui as coisas ficam mais tangíveis. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem, você recebe propostas. Essa é a onda de alinhamento. O universo está organizando as peças do tabuleiro. E a terceira onda, a grande manifestação, costuma vir entre o 18º e o 21º dia. É quando o dinheiro aparece, o contrato fecha, a dívida é perdoada, o emprego surge, o negócio decola. Essa é a onda de entrega. O universo está pagando a promessa. Mas você só chega na terceira onda se não desistir antes. E é por isso que Florence insistia tanto nos 21 dias completos. Porque ela sabia que a maioria desiste entre o 10º e o 15º dia, bem no meio. Quando as confirmações já passaram, mas a grande manifestação ainda não chegou, é o vale da dúvida. E quem atravessa esse vale chega no topo da montanha. Agora, antes de eu revelar o protocolo completo passo a passo que você vai começar amanhã, preciso te pedir algo. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu que essa técnica de Florence Scovel Shinn pode mudar sua vida, honre essa sabedoria. Eu poderia estar fazendo vídeos superficiais, repetindo o que todo mundo já disse sobre lei da atração, mas escolhi mergulhar fundo
escolhi pesquisar manuscritos raros, escolhi te trazer o que poucos revelam. O Super Tanks ali embaixo não é só um apoio financeiro, é você, ativando a lei da circulação que Florence tanto ensinou. Quando você dá, você declara ao universo, eu tenho, e o que você declara que tem, multiplica. Essa sabedoria foi escondida por décadas. Cada vídeo assim exige horas de pesquisa em textos antigos de Florence. E quando você contribui, você se torna guardião dessa verdade. Você não é espectador passivo. Você é parceiro na missão de espalhar os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. Agora sim, o protocolo completo. Protocolo 444 de Florence para manifestação acelerada. 21 dias que podem mudar sua vida financeira para sempre. Preparação. 3 dias antes de começar. Dia -3. -2 e -1. Toda noite antes de dormir, sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Visualize um relógio digital marcando 4h44. Veja os números brilhando. Sinta a emoção de acordar nesse horário sagrado, descansado e pronto. E declare em voz alta, eu desperto naturalmente às 4h44 da manhã. Em perfeita harmonia com o universo, estou preparado para receber. Faça isso por 3 noites. No dia 0. Que é a noite anterior ao primeiro dia de prática. Além da visualização, você vai fazer mais uma coisa. Vai escrever num papel a frase: eu me comprometo comigo mesmo e com o divino a praticar o protocolo 444 durante 21 dias consecutivos, sem exceção. Assine o papel. Deixe ele do lado da cama. Esse é o seu contrato sagrado. Dia 1 a 21. A prática diária. Você acorda às 4h44 da manhã. Idealmente, sem despertador, porque seu corpo já está programado. Mas se precisar de despertador nos primeiros dias, sem problema. O importante é acordar. Levante da cama. Não fica rolando. Não pega o celular. Levante. Vá até um lugar da casa onde você possa se sentar confortavelmente. De preferência, onde você consiga se virar para o leste. Se não souber onde é o leste, use o celular rapidamente para checar a bússola. O sol nasce no leste. É para lá que você vai se voltar. Sente-se numa cadeira ou almofada. Coluna ereta. Mãos no colo. Palmas para cima. Receptivas. Feche os olhos e começa a respiração 4-4-4. Inspire pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segure a respiração contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expire pela boca contando até 4. 1, 2, 3, 4. Repita. Respire assim durante 4 minutos. Use o celular para marcar o tempo se precisar. 4 minutos. Exatos de respiração 4-4-4. E enquanto respira, entre as respirações, você sussurra o decreto de Florence em voz baixa. Eu sou um canal aberto. A abundância flui através de mim, como a respiração flui através do meu corpo. O que é meu por direito divino agora se manifesta. Você não precisa falar o decreto em toda respiração. Fala uma vez a cada 3 ou 4 ciclos de respiração. O importante é que sua voz esteja presente. Baixa, mas presente. Porque a palavra falada tem poder. Florence sempre soube disso. Após 4 minutos, pare de falar. Continue respirando, mas agora naturalmente, sem contar, sem controlar. E entre em silêncio absoluto. 3 minutos de silêncio receptivo. Nesse silêncio, você não tenta pensar em nada, mas também não luta contra pensamentos. Apenas observa. E se vier um impulso, uma intuição, uma ideia, você mentalmente anota. Mas não sai da prática. Fique presente. Depois de 3 minutos, 7 minutos totais, desde que começou.
Você abre os olhos lentamente. Agradeça. Pode ser um agradecimento silencioso, apenas um sentimento. E se levantou durante a prática algum impulso para fazer algo naquele dia. Você se comprometa internamente que vai fazer. E depois faz, sem questionar, sem racionalizar. Agora vem a parte que a maioria ignora e que mata a manifestação. Depois da prática, você vai viver o dia normalmente. Mas com uma regra de ouro, não fica obcecado pelo resultado. Não fica verificando a conta bancária 15 vezes por dia. Não fica desesperado esperando o dinheiro chegar. Você fez a parte espiritual. Agora confia, solta, vive. Florence chamava isso de sábio desapego. Você se importa, mas não se apega. Você quer, mas não precisa. Você espera, mas não depende. Essa é a frequência da abundância. Quem está desesperado repele. Quem está confiante atrai. A cada dia, antes de dormir. Você anota num caderno tudo que aconteceu de diferente. Sincronicidades, números que apareceram, conversas importantes, valores recebidos, mesmo que pequenos, ideias que vieram. Mantenha o diário dos 21 dias, porque você vai querer reler depois e ver como o universo estava te guiando desde o primeiro dia. E uma última instrução que Florence dava e que é crucial. Se em algum dia você acordar às 4h44 e não estiver bem, se estiver doente, exausto, emocionalmente abalado, não force. Faça a prática sentado na cama mesmo. Respire mais devagar se precisar, mas não pule o dia, porque consistência é mais importante que perfeição. Um dia fraco de prática é melhor que um dia sem prática. Agora, o que esperar? Nos primeiros 7 dias, espere pequenas confirmações, números repetidos, moedas encontradas, conversas que te dão ideias. O universo está testando se você está prestando atenção. Preste. Agradeça cada pequena confirmação, porque gratidão pelas pequenas bênçãos abre espaço para grandes bênçãos. Do dia 8 ao dia 15, espere oportunidades, propostas, convites, pessoas certas aparecendo. Não todos os dias, mas algumas vezes durante essa semana. Quando aparecer uma oportunidade, mesmo que pareça pequena ou estranha, considere seriamente. Pode ser o universo abrindo uma porta disfarçada, do dia 16 ao dia 21. Espere a manifestação tangível, dinheiro, contrato fechado, problema resolvido, dívida perdoada. Nem sempre vem exatamente como você imaginou. Às vezes vem melhor, às vezes vem diferente, mas igualmente bom. Receba com gratidão o que vier, porque gratidão pelo que chega atrai mais do que o que chegar. E no 21º dia, depois de fazer a prática, você pega aquele papel que assinou no dia 0, aquele contrato sagrado, e escreve em cima, cumprido. E agradeça. Agradeça a você mesmo pela disciplina. Agradeça ao universo pela resposta. Agradeça a Florence por ter descoberto e ensinado esse método há 100 anos. Agora, a pergunta que pode estar na sua cabeça: e depois dos 21 dias, eu paro? Florence dizia que não. Depois dos 21 dias, você pode continuar se quiser. Mas não precisa ser todo dia. Pode ser 3 vezes por semana. Pode ser toda segunda, quarta e sexta. Porque nos 21 dias, você instalou o programa no subconsciente. Agora é só manter. É como aprender a andar de bicicleta. Depois que a gente aprende, nunca mais esquece. Mas tem algo importante. Se em algum momento você sentir que precisa de um reset, de um realinhamento, de um impulso novo, volta ao protocolo completo de 21 dias. Florence Scovel Shinn fazia isso a cada mudança de estação.
4 vezes por ano. Ela refazia os 21 dias. E dizia que a cada vez que fazia, descobria camadas mais profundas da prática. Era como se a sabedoria se revelasse a ela, de maneiras novas e surpreendentes a cada ciclo. Tem uma última coisa que preciso te contar. E essa é talvez a mais importante de todas. Florence dizia que essa prática não é mágica, é alinhamento. Você não está enganando o universo, você não está forçando nada. Você está simplesmente se alinhando com o fluxo natural da abundância que sempre esteve disponível. A abundância não é escassa, nunca foi. O que é escasso é gente alinhada para recebê-la. Gente que abriu o coração e a mente para receber as bênçãos que já estão disponíveis. Quando você acorda às 4h44, quando você respira 444, quando você decreta com convicção, quando você escuta em silêncio, quando você obedece aos impulsos, quando você vive em solta confiança, você se torna um imã de abundância. E aí não é mais sobre conseguir dinheiro, é sobre se tornar alguém para quem o dinheiro flui naturalmente, como um rio caudaloso que segue seu curso. Florence viveu isso. Ela passou de ilustradora lutando para pagar o aluguel, a referência mundial em manifestação espiritual. Não porque era especial, mas porque descobriu e aplicou as leis universais. Ela entendeu que o universo responde à nossa vibração, aos nossos pensamentos e sentimentos. E o que funcionou para ela há 100 anos funciona para você hoje, porque as leis não mudam. A lei da atração não se importa com o ano. Ela responde à frequência, e você está prestes a sintonizar a frequência certa. Então agora me diz uma coisa. Você vai ser mais um que tenta pela metade e desiste? Ou você vai ser aquele que se compromete, que atravessa os 21 dias, que vê a transformação e nunca mais volta a ser o mesmo? A escolha é sua, o método está aqui. Florence deixou o mapa. Agora só falta você decidir se vai caminhar, se vai trilhar esse caminho rumo à prosperidade. E quando você começar, quando você acordar amanhã às 4h44 pela primeira vez, lembra de mim, lembra que eu estou aqui torcendo por você, lembra que milhares de pessoas ao longo de 100 anos fizeram isso e mudaram de vida, e lembra que você não está sozinho nessa jornada. Você está seguindo os passos de Florence Scovel Shinn. Você está caminhando ao lado de uma gigante, e se ela conseguiu, você também consegue, porque a força que moveu Florence também reside em você. Agora me conta aqui nos comentários. Que horas são agora? Escreve o horário exato que você está vendo este vídeo, porque Florence dizia que não há coincidências. É tudo sincronicidade divina. Se você chegou até aqui, neste vídeo, neste momento, é porque o universo está te chamando. É o universo conspirando ao seu favor. Então comenta o horário. E se você vai começar o protocolo amanhã, escreve também: eu começo amanhã. Quero ver quantos vão ter a coragem de se comprometer publicamente. Porque compromisso público é compromisso que se cumpre, é selar seu destino com as próprias palavras.